Boa noite, estamos mais uma vez juntos. Hoje é a 15ª vez que nós nos encontramos e, portanto, é um longo contato que estamos tendo desde 1º de abril, ou 1º de agosto. Vamos tratar hoje do que anunciamos como: você quer saber quanto valerá seu imóvel para o IPTU? O IPTU da Prefeitura de Salvador no próximo ano de 2021? Parece algo sem nenhuma ligação, parece que é uma simples operação matemática, mas não é nada disto. Isso é realmente uma situação complexa que a lei estabeleceu com respeito a você. Mas pouca gente conhece. Então conhece tão pouco, repito, que em 2013, os 43 vereadores, me permite dizer a minha exclusão, porque se eu dissesse que não conhecia, nem estaria fazendo essa live hoje, recebeu um pacote do chefe do Poder Executivo e consagrou. Apesar das minhas 28 emendas, apesar delas, ainda ficou insuportável o pagamento do IPTU em Salvador. Parece, portanto, uma simples conta matemática e não uma situação legal, complexa, porque em 2017, quando veio a segunda oportunidade, mesmo assim, permanecemos com um valor escorchante de IPTU. Você sabe qual é a próxima vez que você tem a oportunidade de ver modificada essa equação? 2021. Por isso, esta live de hoje, às vésperas de um pleito eleitoral que, a partir desta data, 10 de novembro de 2020, já muda completamente com o ato praticado nesta data pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que vejam como as interpretações em tempo de pandemia são esdrúxulas, porque o ato entra por um caminho excepcional de todas as outras circunstâncias jurídicas e legais. Eu digo ao largo dessas circunstâncias porque tem o princípio do direito de ir e vir, tem todas essas coisas, a livre expressão do pensamento, mas, indiscutivelmente, o ato toma uma posição, que é a de proibição, a partir de hoje 10, de campanha eleitoral. Então, o nosso diálogo vai se manter por aqui, pela nossa rede social, e de minha parte, cumpridor das normas, professor há tanto tempo de direito, sobretudo direito constitucional, vou cumprir. Mas, como o ato não impede que eu vá para a sinaleira dialogar com as pessoas, e ainda que o diálogo seja gestual, porque ninguém vai abrir seu vidro para conversar, seja, portanto, dessa forma, porque as pessoas estão de máscara, eu também. Então, volto a lhes dizer que, próximo de um pleito importante como é o de domingo, nós vamos ter que ter comunicação por esse intermédio. E eu tenho visto na sinaleira
como as pessoas têm reagido. Algumas muito receptivas, outras tantas, apesar de respeitosas comigo, indiferentes. Não para mim, mas indiferentes pelo que eu naquele momento represento como uma figura dessa cena importante que é a cena democrática. E as pessoas passam como se aquele episódio não lhe dissesse respeito. Daí essa live de hoje, para demonstrar a você que é meu seguidor, como nos diz respeito o que nós vamos falar e a minha permanência na sinaleira pedindo voto. Porque você precisa entender que no dia 15 de novembro, no próximo domingo, e por isso estou pedindo aos seguidores que repitam isso para os outros. No dia 15 de novembro, no próximo domingo, 43 pessoas da cidade do Salvador vão estar legitimadas a sentar nas 43 cadeiras da Câmara Municipal, com o voto de quem quer dar ou sem o voto de quem não quer dar. Agora perceba porque é importante você saber disto, é importante você difundir isto. Quer saber quanto valerá seu imóvel? É essa a conversa de hoje para o IPTU da Prefeitura em 2021? Pois é. Eu direi que hoje é uma data histórica, não só por causa do ato do Tribunal Regional Eleitoral que proíbe eventos de campanha, mas, em primeiro lugar, é uma data importante para comemorar. Comemorar o quê? Primeiro, o que eu disse, que nós estamos completando o nosso 15º encontro, ou a nossa conversa online, iniciada em 1º de agosto de 2020. E aí é que eu vejo que 2020 não é um ano perdido. Não é um ano perdido. Por quê? Porque ele propiciou o estreitamento de laços afetivos com pessoas da família. Eu próprio disse aqui que na Sexta-feira Santa estivemos unicamente eu e minha mulher juntos para uma refeição. Mostrou que é possível refletir. Refletir sobre o quê? Sobre o que é importante entre tantas das nossas ações. Sobre o que é importante entre tantas das nossas ações. Eu, há poucos dias, tive o desvelo de receber uma notícia de uma sobrinha minha, pela manhã, 6 horas da manhã, do feriado que passou. Meu tio, sua irmã, minha mãe, está desacordada e fomos chamados aqui rapidinho. E eu confortei minha sobrinha, porque nunca a gente espera que haja um desenlace. 20, 30 minutos depois ela estava dizendo: sua irmã morreu, minha mãe morreu. Não fossem esses momentos de reflexão para entender que todos vivemos num ciclo que a vida estabelece, eu teria me desajustado totalmente, além da interrupção, óbvio, da campanha eleitoral. Mas entendi que há esse ciclo vital e que os que ficamos, sobretudo nessas circunstâncias, temos extrema tristeza. E só temos para agarrar no imaterial. Portanto, é preciso refletir sobre tantas ações, quais são as importantes da nossa vida. Mas é exatamente este ano 2020 que permitiu
a mim conviver com mais pessoas. Essas pessoas hoje que são minhas seguidoras no Instagram, nestes encontros, neste Instagram, repito, que não tem nada de eleitoral, como eu disse na vez passada, porque eu não peço voto aqui, nem censuro os que estão pedindo voto, candidatos como eu. Então eu lembro mais uma vez que esses nossos encontros são políticos, sim, não são eleitorais, mas são políticos, no sentido de que se tem abordado aqui as atividades humanas que se referem às funções estatais. E disse eu na semana passada que a tributação é uma dessas atividades políticas. Por quê? Que consiste na técnica de transferência do seu patrimônio, você particular, para o coletivo, como vai acontecer, ou em grandes doses ou menores, no próximo ano de 2020, por determinação política daqueles que você escolher para compor as 43 cadeiras de vereadores, entre 1.568 pessoas. Imagine, 43, ou entre os 9 candidatos a prefeitos de Salvador. Essa técnica da transferência, evidentemente, é um procedimento de autoridades legislativas, autoridades administrativas, autoridades judiciais também. Essas autoridades, a que eu acabo de fazer referência, são escolhidas por você. Você cujo patrimônio vai ser o objeto dessa transferência. Essa técnica de transferência, como você está acostumado a ouvir aqui, ocorre através da cobrança dos tributos, que obedece a um regime jurídico capitaneado pela Constituição, a partir daquilo que você se lembra que eu falei, que é o Estatuto do Contribuinte. Pois bem, aí está o primeiro aspecto que eu disse que hoje é uma data histórica. E, portanto, o primeiro aspecto que eu falei, que é para comemorar. Mas nem tudo são flores, e é por isso que vem o segundo aspecto. E esse segundo aspecto, para lembrar essa data histórica, não é tão digno de aplausos como o primeiro. Nesse segundo aspecto, eu vou lhe lembrar que a data é histórica porque nós vamos recordar lamentando que hoje, 10 de novembro de 2020, completam-se 83 anos do início formal da primeira ditadura, a 10 de novembro de 1937. E aí veio a primeira ditadura com a outorga de uma Constituição. Outorga da Constituição é uma exceção à elaboração do documento normativo mais importante de uma nação, de um Estado, de um país. Porque a outorga, como o nome está dizendo, é alguém que manda você cumprir aquelas regras que estão lá. E esse alguém, num ato político, define o que ele deseja. Pois bem, em 10 de novembro de 1937, houve a outorga da Constituição por Getúlio Vargas. Olha só, acabou-se a autonomia municipal. Até a própria Constituição não colocava o município como um dos entes políticos componentes da federação. Falava só da União e dos estados. E acabou a autonomia municipal por quê? Porque o prefeito passou a ser de livre nomeação do interventor federal, que por sua vez era o substituto do governador do estado. Cada estado passou a ter um interventor federal de nomeação do ditador, do presidente da República ditador. Salvou-se o vereador. Aí eu quero chamar a atenção para que você veja a importância do vereador.
Salvou-se o vereador, porque este continuou sendo escolhido pelos munícipes alistados como eleitores. Esses vereadores, de 83 anos atrás, eram também aqueles que iam votar os impostos do município, que eram 3. O imposto de licença, que era uma inapropriedade, porque licença não é matéria de imposto, é matéria de taxa de polícia. Mas o ditador podia tudo. Então, impostos de licença. Segunda categoria, impostos sobre diversões públicas. E terceira categoria, aí vem imposto predial e imposto territorial urbano. A redação da Constituição dava a impressão de que eram 2 impostos, mas eles sempre foram arrecadados em conjunto. Ora, nós vimos que esse imposto tão antigo, que já vem de uma outra época em que nós o chamávamos de décimas urbanas, pela própria característica de ser a 10ª parte do valor do imóvel. Esse imposto está previsto a ser arrecadado em 2021 em Salvador, você já está, portanto, sempre ouvindo eu dizer, 746.497.000. Como é que Salvador vai fazer essa arrecadação? Vai considerar o IPTU como um imposto extrafiscal, um imposto que busca fazer com que o proprietário exerça o seu direito voltado para a função social? Ou é a escorcha, a ganância de buscar recursos onde nem deve? Muito bem, e se for essa a questão, como vai acontecer com você, dono de van, que transportava o aluno para o colégio que não está transportando há 8 meses? Você, tocador de violão nessa cidade de festa, nessa cidade alegre, no barzinho, o barzinho fechou e hoje os recursos do barzinho não dão para pagar você para tocar o violão, porque as mesas estão espaçadas e ele está muito preocupado em cumprir o protocolo, em lavar aquele copo em que você vai beber bem lavado. Preferível que fosse copo descartável. Preferível que você até destruísse o copo descartável assim que você usasse, para evitar que ele fosse objeto de repetição. Mas eu estou dizendo tudo isso porque esse barzinho, esse restaurante de Salvador, fechou. Fechou. Se você raciocinar, os donos de bares e restaurantes estão sacrificados. Imagine um restaurante à beira de uma área comercial em que as pessoas do escritório desciam para fazer refeições. Ninguém está indo. E mais agora, perceba que eles vão ter que se reinventar com o home office. Eles vão ter que se reinventar com esse trabalho em casa. Que as pessoas estão, portanto, se reinventando, fazendo a própria comidinha em casa e não vão para restaurante. Eu fico pensando aquela cultura dos cariocas de comerem em restaurante, vários dos restaurantes naquela cidade. Fico pensando em São Paulo, onde eu vivi tantos anos, e que uma das características eram aqueles barzinhos da Vila Madalena, aqueles restaurantes perto dos escritórios na Juscelino, por exemplo. Então, percebam que nova vida está nos esperando. Era bom que essa nova vida que está nos esperando
ela também tivesse a compreensão de quem vai assumir o poder em 2021 no município da cidade do Salvador. E qual é a sua responsabilidade? Porque tudo isso você já sabe. Sabe até do que eu vou dizer, mas é bom que memorize. Qual é a sua responsabilidade? Vou ler para você o que diz a lei de Salvador. Ela diz assim: o Poder Executivo, portanto o prefeito de Salvador, submeterá à apreciação da Câmara Municipal. Portanto, importante ser vereador, por isso que em 10 de novembro de 1937 não acabaram com a escolha do vereador por você. No primeiro exercício de cada legislatura, o primeiro será o ano de 2021. Proposta de avaliação ou proposta de realinhamento dos valores unitários padrão de terreno e de construção. E por que isto? Porque quem você eleger entre 1.868 candidatos a vereador de Salvador, você não está anotando, 1.568 candidatos a vereador de Salvador. Deles você só pode escolher 43. Serão 43 pessoas que deverão estar capacitadas para essa função em 2021, capacitadas para entender tudo que eu falei até aqui, daquele proprietário de van, daquele tocador de violão, daquele dono de restaurante, daquele dono de barzinho, porque ele, chova ou faça sol, esteja o barzinho fechado ou aberto, toque ele violão ou não toque, conduza ele a van com os meninos dentro ou não conduza, ele tem de pagar o IPTU já em janeiro e fevereiro. Está me ouvindo? Está me vendo? E com que valores? Com esses valores exacerbados. Eu tenho um projeto da moratória que está represado na Câmara por influência do chefe do Poder Executivo. Porque a maioria dele, de vereadores, fazia o que ele determinava. Daí que quando eu vejo hoje na televisão dizer assim, vote no grupo de fulano, vote na turma de Beltrano, eu fico com a pena de você que, não conhecendo esses detalhes, vai votar nessa turma. É uma infelicidade quando um poder legislativo não é plural. O artigo 1º da Constituição do Brasil diz que deve ser fundamento da República o pluralismo político. Pode não ser, e não é o fundamento da monarquia. Prefeito não é monarca. Prefeito não é rei para ter sua corte. Prefeito na República é um poder que deve ser contrabalançado pelo outro poder que é o legislativo. Prefeito que tem uma Câmara da turma da lagartixa, da turma que balança a cabeça para ele é feliz, mas o povo é infeliz. Portanto, fica você sabendo que sua escolha é fundamental. E olha só, diz esse mesmo Código Tributário que o valor venal do imóvel é a base de cálculo, é a base para o imposto incidir. E o que é valor venal? Como o nome pode significar, seria valor de venda. Bom, eu até acho que o conteúdo semântico pode ser de venal, pode ser venda. Mas o legislador foi sábio e ele não entregou o conteúdo semântico dos signos venal para ser empregado apenas
por uma formulação de significação abstrata. Ele vinculou o que era valor venal. E ele vinculou tanto que é bom se anotar aí no seu caderninho o que eu vou dizer. Ele vinculou tanto que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 21 de dezembro de 1991, vou repetir, Tribunal de Justiça da Bahia, 21 de dezembro de 1991, por unanimidade decidiu que valor venal é o valor que tem cada imóvel nesta cidade. Cada imóvel nesta cidade. Você vai dizer, mas como pode fazer isso? Pode. Pode. Tanto pode que o legislador não mudou ainda a norma que ele estabeleceu desde 1966. Pode. A tecnologia moderna faz com que eu me encontre com vocês desde 1º de agosto aqui, às dezenas, sem precisar que estejamos presenciais. Então, como calcular esses imóveis? Eu tenho chamado aqui a atenção para um processo que nós encontramos na prefeitura, aprimoramos, chamado SICAD, S-I-C-A-D de dado, que é o sistema de cadastramento, que a tecnologia moderna permite que eu veja você por esse sistema na sua casa. E por que é o SICAD? Porque Salvador tem bairros onde ruas de bangalôs, e quem estiver fazendo campanha eleitoral como eu, na rua, nas ruas no plural, está vendo? Mas tem ao lado, democraticamente, taperas. Democraticamente taperas. Então o valor venal é o valor de cada imóvel apurado pela prefeitura. E veja como era, para você não pensar que é difícil. Logo em seguida, o legislador de hoje diz que esse valor venal é apurado conforme a avaliação realizada pela administração tributária, portanto pela prefeitura, de acordo com o VUP, ou seja, o valor unitário padrão, de acordo com o VUP, constante, agora vem o que eu quero dizer, constante da planta genérica de valores imobiliários do município. O que é planta genérica de valores? Anote. Porque você tem que perguntar ao candidato a prefeito seu se ele, qual é a reformulação dessa planta genérica de valores que ele vai fazer. E então, eu lhes digo que isso vem desde 1990. Portanto, 30 anos são passados em que se exige isto pela Lei 4.279, que diz o seguinte, a Lei 4.279 de 1990. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Se valor venal tivesse a expressão conteúdo semântico comum, não precisava a explicação que vai aqui dada pelo legislador. Valor venal do imóvel apurado anualmente. E era assim porque era muito mais fácil para você não se surpreender. Agora, mais difícil, porque é de 4 em 4 anos. Então, diz aqui que essa apuração anual era para avaliar com base na declaração do contribuinte. Era você quem dizia o valor do seu imóvel. Ou com base naquilo que de ofício a prefeitura fizer, mas passível de impugnação. Eu garanto que você, como eu fiz, pode ter impugnado a avaliação da prefeitura e ela, de um modo cínico, respondeu que ela estava certa. E eu acredito que você foi para o judiciário como eu fui. Eu tenho um imóvel que
Foi um exagero. Como eu vi no sábado, de um empresário, que o imóvel dele estava por 20 mil, passou para 80 mil. E aí você veja o seguinte, o empresário vai fazer o quê? Ele é o empresário de venda de mercadorias. Vai botar no preço da utilidade que ele vai vender. Ele vai fazer o quê? Vai diminuir o número de empregados que ele tem, para poder compensar. O que ele não pode sacrificar é o lucro que ele já calculou, porque esse lucro é reinvestido na própria atividade e assegura não só a sobrevivência dele, como a sua de empregado dele. Portanto, é uma situação, como eu disse, que não é abstrata, é complexa, como está aqui. Vamos rememorar, porque eu vou prosseguir dizendo mais coisa importante para você. Vamos lá. Valor venal do imóvel, a base de cálculo. O valor venal do imóvel devia ser anualmente apurado pela prefeitura, mas agora é apurado, portanto, sempre no primeiro exercício de cada legislatura pelos vereadores que você vai eleger, e deve, portanto, se estabelecer valorização e desvalorização do imóvel. O que significa que é assim porque é necessário que se examine se seu imóvel foi valorizado nesse período ou se ele foi objeto de desvalorização. Você veja que o primeiro decreto que colocou em vigor essa questão de 30 anos atrás foi um decreto de 14 de novembro de 1991, que estabeleceu essa planta genérica de valores. E se você quer anotar, porque você vai, como advogado, protestar com essa escocha que está aí, você veja que isso foi estabelecido pela Lei 4.669 do ano de 1992. Portanto, lá atrás se dizia assim: fica atribuída ao Poder Executivo a obrigatoriedade da elaboração da planta genérica de valores imobiliários do município, na qual serão lançados os limites de zonas em faixas de preços homogêneos para terrenos, estabelecidos através de pesquisas constantes do mercado imobiliário de Salvador, obedecidos os parâmetros da Lei 42.79/90. Essa lei falava em imóveis de luxo, alto luxo, regular, e Edivaldo Brito derrubou isso em 21 de dezembro de 1991. E foi aí que o Tribunal de Justiça do Estado, pela relatoria do eminente desembargador Luiz Pedreira, um grande professor de processo civil, um eminente magistrado, membro da Academia de Letras de Ilhéus, o desembargador decidiu, e acompanharam o seu voto, que tem de ser apurado o valor venal de cada imóvel. Não houve nenhuma decisão mais do tribunal em contrário a essa. Por conseguinte, você veja que essa questão de faixas, de fatores, etc., de imóvel de luxo, isso como regra para pegar todos os imóveis de uma faixa de preços, caiu desde 29 anos atrás. Desde 29 anos atrás. E se você não tem cultura jurídica, não tem especialização nessas coisas, você vai discutir o sexo dos anjos em vez de ir ferir a coisa, o tumor furar logo, onde ele é mais maligno. Portanto, se você tem esses elementos todos, eu vou repetir
porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você é quem é responsável pelo que vai acontecer em 2021. Porque é você quem vai escolher os legisladores da planta genérica de valores. Você é quem vai escolher o prefeito, sensível ou insensível, que está na televisão dizendo coisas completamente irrealizáveis. Eu fico, às vezes, admirado quando eu vejo passar o homem dirigindo um Uber. E agora eu estou me dirigindo a eles. E aí eles supõem que eles não precisam nunca da Câmara de Vereadores. Vejam, há uma lei federal, o Congresso Nacional estabeleceu que cabe à Câmara de Vereadores disciplinar o transporte de Uber. E eles supõem assim que a gente candidato é um lixo. Passa por a gente assim como até com nojo. Mas se esquece de que a vida deles está na mão das pessoas que eles vão escolher para vereadores. Eu me lembro do dia histórico em que eles estavam numa crise enorme e que o presidente da Câmara chamou esse vereador Edivaldo Brito para fazer a redação de dispositivos na hora da crise, na hora da discussão, que foram dispositivos capazes de liberar aquela crise que se passava no jogo dos interesses que estavam lá em disputa. E o chefão deles, que veio não sei de onde, viu a atuação da gente. Caro amigo, você que é de Uber, não pode passar por nós com indiferença. Porque você e o taxista, os dois precisam entender que somos nós que somos sensíveis à importância dos dois segmentos. Os taxistas, porque já nos têm conhecimento, são menos hostis quando nós estamos nas sinaleiras. Quando nós estamos nas sinaleiras. Mas eu descobri por que é. É porque o taxista é um segmento que, embora também maltratado, porque cada taxista não é dono do seu próprio veículo, não é dono da própria carta de permissão para eles dirigirem, que é preciso se verificar também este assunto, que se supõe que cada taxista é dono, não é não. Eles são, pelo menos, entendem isso. O homem do Uber é um aplicativo, não tem patrão, não sabe mesmo como as coisas se processam. E podem pensar que começam e terminam nele todas as circunstâncias da vida. Mas volto eu dizendo que dei o exemplo para que todos soubessem que não salva ninguém. Todo mundo passa pela Câmara de Vereadores. Pois muito bem. Admita agora o ano 2021. Em janeiro, você vai ter que pagar colégio de menino. Em janeiro, você vai ter despesas que são todas já trazidas para o primeiro mês do ano. Em janeiro, você vai ter que começar a pagar IPTU, se não o seu não é de janeiro, é de fevereiro, mas você vai começar a pagar IPTU. Com que dinheiro você, não vou voltar, que é motorista de van? Com que dinheiro você, que é aquele tocador de violão, estou dando esses exemplos porque são bem mais próximos de nós baianos. Com que dinheiro? Então, por que não conhecer o projeto que está encalhado na Comissão de Constituição e Justiça desde 8 de maio,
em que o vereador Edivaldo Brito propõe a moratória. Que tem insistido o que é a moratória. A moratória é a concessão de um prazo para que você se recomponha e pague o imposto que você deixou de pagar. E aí você se recompõe sem multa, sem juros, sem correção. Você vai dizer, eu estou no parcelamento. Você está no parcelamento porque quis. Porque o parcelamento é um caça-níquel do prefeito. Para ter mais dinheiro, não sei para quê. Não é para seu benefício. E nesse caça-níquel, você faz uma coisa grave, que é a confissão de que você deve. Você nem está examinando, por exemplo, se esse débito que ele incluiu nesse parcelamento está prescrito. Prescrito, sabe o que é prescrito, né? O débito prescrito é aquele que o credor daquela importância perdeu a oportunidade de cobrar. Você vai dizer assim, mas eu depois vou ver que está prescrito, ele não pode me cobrar? Pode sim. Porque quando o devedor de um débito prescrito declara que vai pagar ao credor, ele está liberando o credor da sanção da prescrição. E aí, ele tem que pagar, porque foi declaração dele que era devedor. Veja a complicação de você estar nesse parcelamento. Claro que o professor Edivaldo Brito tem, queira ele ou não queira, mas tem um prestígio de estudante de direito tributário, tem trabalhos seus dizendo que isso pode ter resultado num erro. Um erro de fato, um erro de direito. Para mim, qualquer dos dois libera o devedor. Não há unanimidade nessa opinião, mas há pelo menos respeitabilidade, porque não sai de um calouro em matéria de direito tributário. E, desculpe, estar falando de mim mesmo, eu não sou calouro, porque se você examinar de hoje até o dia 25, eu estou agendado para não sei quantos congressos à distância. O do dia 25, por exemplo, é um congresso internacional que o professor Paulo de Barros Carvalho e eu somos os dois conferencistas da abertura. Portanto, eu estou falando pela boca de alguém que considera que o que sai desta boca em matéria tributária tem algum valor. Portanto, repito, você foi engodado, foi no engodo do chamamento da prefeitura e fez o parcelamento até de dívida prescrita. Vai ter solução. Mas veja o que mais me preocupa com o débito do IPTU. Por isso é que eu tenho batido muito aqui. Veja você, toda vez que você não paga uma dívida, você é executado. E na execução, o primeiro ato que o juiz pratica é a constrição de um bem seu. Quer dizer, o juiz vai mandar em cima do bem seu. Mas você vai dizer assim, não, mas se o bem que eu tenho é bem de família, ele estará liberado. Para você que é meu colega e que conhece isso a partir do artigo 1711 do Código Civil, o legislador disciplina bem de família, dizendo que os cônjuges, mediante escritura pública e outras figuras, eu só li aí, ou por testamento, eu vejo aqui a professora Reginalda dando sua aula de Direito Civil à distância, falando de testamento toda hora, então vejam que podem os cônjuges, mediante escritura pública ou testamento, instituir bem de família. E vem
as circunstâncias nas quais ele pode instituir esse bem de família. E lá no artigo 1714 do Código Civil, o legislador diz que o bem de família constitui-se pelo registro do seu título no registro de imóveis. Na conversa passada, nós fizemos uma diferença entre títulos, aquisiciones e modus adquirenti. O títulos é a escritura pública e o modo é esse registro no cartório da sua circunscrição. Mas diz ele mais, no artigo 1715, que o bem de família está isento de execução por dívidas posteriores a esse registro. Então, por que eu estou trazendo o assunto? Porque o legislador faz uma vírgula e diz assim: salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. Pronto, seu bem de família está liquidado. Antes do Código Civil, que é de 2002, por uma lei de iniciativa do então presidente José Sarney, a lei é 8.009, de 29 de março de 1990, uma lei de 30 anos, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. E diz, no artigo 1º, que o imóvel próprio do casal, entidade familiar e tal, é impenhorável por qualquer tipo de dívida fiscal. Várias dívidas, eu só li a que importa a nós. Mas logo no artigo 3º diz assim: a impenhorabilidade, essa que eu disse lá do artigo 1º, é oponível em qualquer processo de execução civil e tal, qualquer processo de execução fiscal. Ótimo, vírgula, salvo se este processo de execução fiscal for movido a nota para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então você não estará livre. Você não estará livre. Se quiser saber, pegando uma lei ainda mais nova, que é o Código de Processo Civil, que é uma lei 13.105, de 16 de março de 2015, você vai lá no artigo 832 e vê: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então, a lei 8.009. Mas é essa mesma lei 8.009 que excepciona quando se tratar de dívida fiscal. E veja que na relação que está no artigo 883 do Código de Processo Civil, dizendo quais são os bens imóveis, os bens, de modo geral, impenhoráveis, não está esta a que eu me refiro. Portanto, você vê que a aula de hoje, o encontro de hoje, é um encontro para saber quanto vai valer seu imóvel para o IPTU de Salvador em 2021. Respondo: não sei. Quem vai saber é você, com seu voto no domingo. Com seu voto no dia 15 de novembro. E se você ainda não escolheu quem vai votar, é bom correr para escolher. Porque você queira ou não queira, você olha ou não olha com indiferença o candidato que está lá na sinaleira. E agora só a sinaleira, porque a partir de hoje, 10 de novembro, estamos todos proibidos de fazermos campanha, se não individualmente. Aí você vai ver que você tem que prestar mais atenção. Hoje é 10, ainda tem 11, 12, 13, 14, 4 dias para você pensar quem é seu candidato a prefeito de Salvador, que vai ter a responsabilidade de mandar a planta genérica de valores e que não pode repetir o que fez este
esse chefe do executivo que mandou em 2013, através do senhor Mauro Ricardo, um secretário de Fazenda que importado por ele de São Paulo, que foi um horror. Que foi um horror. Ou 2017, que era o primeiro ano de outra legislatura, e ele não se fez jogado, mandou outro projeto com uma carga muito mais séria, muito mais grave, com essa planta genérica de valores. Agora vá você para a televisão bater palmas para isso ou para aquilo. E se esqueça de você. Se esqueça que você vai receber, portanto, as consequências da má escolha exatamente em 2021, logo de saída. Se esqueça de você, que é quem tem, portanto, o poder de escolher o seu candidato. Concluo essa live dizendo que esta semana eu tornei a me dialogar com uma eleitora de Salvador, que tinha escrito no Jornal à Tarde, não estou autorizado a dizer o nome dela, que ela não votaria em ninguém. Até porque ela não estaria obrigada pela idade a votar. Fiz-lhe uma mensagem através do e-mail que ela revelou no Jornal à Tarde. E ela, reconhecendo, portanto, aquela mensagem, se está comunicando comigo. É um contato muito honroso. E ontem, por final, recebi dela a informação de que ela vai votar. Meus amigos, meus seguidores, encerro essa live dizendo: se ela não valeu de nada até hoje, valerá por isso que eu estou revelando. Se a minha postulação, na tentativa de competir, para em vez de ficar em blá blá blá, em vez de ficar xingando quem está eleito, eu próprio me ofereci para o julgamento do eleitor. E sendo assim, meu seguidor querido, que de hoje a 8 voltaremos juntos. Eu quero lhe dizer que o poder está na sua mão. E que, não sendo monarquia e sendo república, e a república estando baseada na pluralidade política, como diz o artigo 1º da Constituição, eu espero que você faça a escolha melhor que você acha que está fazendo. Mas não se esqueça do seu dever. Não se esqueça como esta senhora que me atendeu, ponderou e vai votar. E eu disse para ela ontem o que vou dizer no encerramento dessa live. Dona fulana de tal, ganhei o dia, foi o dia que ela me fez. E botei um ponto e vírgula, disse: mas a senhora precisa saber que eu ganhei a eleição. Ganhei a eleição só porque foi possível fazer uma cidadã ter consciência do seu poder de cidadã e ela votar. Vai, vota. 43 ocuparão as 43 cadeiras da Câmara. Você escolha ou não escolha, outro escolhe por você. Foi isso que eu disse a ela. E que o voto dela, por não ser colocado na urna, iria valer iria valer por mais 2, o dela e o de quem, com as mazelas que ela estava condenando, iria lá e colocava. Então eram 2 votos na final, para contar, porque o dela, se não conta por não estar lá dentro, vai fazer com que o outro valha por ela e por esse outro. Obrigado pelo dia de hoje. Nós, portanto, nos encontraremos na próxima semana e eu espero que você, na festa da democracia republicana, você vote sem estar preocupado em saber se você vai atender àquele ou aquela que está indicando seus candidatos, e são
portanto, legitimados a fazer isso, não vejo nada demais, mas eu quero saber o que é que o candidato vai fazer com a planta genérica de valores, com o seu IPTU, para você que sai da pandemia sem condições de pagar o imposto, que chova ou faça sol, você tem que pagar. Porque senão você perde seu imóvel conforme eu coloquei. Deus seja louvado, o Senhor meu Deus que ilumine a mente de cada eleitor para que ele saiba do seu poder, o poder do povo. Boa noite para todos. O Pai do Céu.